E daremos então continuidade com o painel número 4, Investimentos Internacionais em Mato Grosso e a Percepção do Desenvolvimento Socioeconômico dos Municípios Mineradores, Ouro, Diamante, Calcário e Zinco. E queremos então convidar os palestrantes deste painel, iniciando com o senhor Paulo Leite, secretário adjunto de Indústria, Comércio, Minas e Energia da SEDEC, Mato Grosso. Seja bem-vindo. Convidamos também o professor Rogério Hubert, geólogo, doutor em Geociências pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul e docente da UFMT. Convidamos também Yuri Faria Pontual, superintendente de Regulação Econômica e Governança Regulatória da Agência Nacional de Mineração, ANM, e o moderador deste painel, Humberto Paiva. Boa tarde. Que bom retornarmos nesse almoço aí com um painel bem esclarecedor. Agradecer aqui o Gilson Cambuí por fazer essa moderação aí. E eu creio que todos que operam, seja na pequena ou na grande mineração, esse painel inicial, ele trouxe muito clareamento para a atividade. E agora nós vamos falar de algo muito importante para o Estado de Mato Grosso, que é a questão de investimentos, a prospecção de investimento. Tivemos a oportunidade de estarmos no Canadá no início do ano, participando do PDAC, onde tivemos várias reuniões e na Bolsa de Toronto tivemos ali um briefing do que as empresas, as cooperativas, aquelas que atuam e precisam atrair investimento para Mato Grosso nas suas atividades nos bens minerais na qual trabalham. E a oportunidade de termos nesse painel o Dr. Yuri, que é da Agência Nacional de Mineração, superintendente de regulação, hoje está como diretor também da agência, acumulando essas duas funções aí, Yuri. Imagine tanto trabalho que tem chegado à sua mão para resolver. Professor, doutor, Rogério, que tem contribuído muito com o trabalho que ele vai apresentar, um case que poderá ser multiplicado em vários municípios de Mato Grosso. Aí o nosso amigo Paulo Leite tem feito um trabalho extraordinário lá na SEDEC, Paulo, e tem, através da fala dele, também atraído o olhar do investidor para o estado de Mato Grosso. E nós vamos fazer o início dessa fala, passar aqui para o Yuri, para iniciar esse painel. Muito obrigado, Humberto. Obrigado a todos. Cumprimentar o nosso diretor Tasso aí também, chegando agora. Boa tarde, diretor Tasso. A todos os colegas aqui da INEM presentes também, todos que estão assistindo essas palestras. Agradecer o convite e parabenizar esse importante evento aqui para o Estado. Queria pedir a gentileza de projetar a apresentação. Minha ideia é trazer alguns dados aqui do setor. Creio que todos que atuam na mineração percebem o crescimento desse setor nos últimos anos, mas aqui a gente vai trazer alguns dados para mostrar isso assim claramente. Primeiro, dando um panorama geral da mineração do país. Hoje o Brasil ocupa primeiro lugar na produção mundial de nióbio, segundo lugar na produção de ferro e terceiro lugar na produção mundial de bauxita e alumina. Mas além disso, somos exportadores aí de ouro, cobre, aço, vanádio, níquel, manganês, cromo, caolino, rocha ornamental, e temos uma dependência também na parte de dependência de importação, dependência externa de carvão metalúrgico e potássio, e também a gente importa muito fosfato, zinco e titânio. Alguns números aí, a gente já consegue perceber a expansão do setor mineral nos últimos anos. Então, em 2013, ali, o valor da produção mineral, o nosso BPM, era na casa de 100 bilhões de reais, e esse valor foi crescendo. Em 2021, a gente chegou a cifra de 340, 350 bilhões de reais aí, de valor de produção mineral. E isso também resultou numa
num grande aumento de arrecadação da CEFEM. Né? Em 2013, em 2010 a gente tem ali a casa de 1 bilhão de arrecadado de CEFEM, e em 2021 a gente bateu os 10 bilhões, ou seja, mais de 10 vezes aí a arrecadação de CEFEM em pouco mais aí de 10 anos. Aqui, para esse público, eu creio que seja até chover molhado falar dos benefícios da mineração, né? Mas aí, só alguns tópicos, né? Que é sempre bom trazer à tona o desenvolvimento local e regional, né? Que a mineração leva para o país, né? O desenvolvimento dos locais mais distantes ali das grandes capitais. É a base de competitividade das cadeias produtivas, né? De aço, construção civil, cimento, etc. Traz uma grande geração de emprego e renda, promoção da inclusão social. Em números ali que a gente tem hoje na agência, mais de 200 mil empregos, a gente tem esse número está aquém do real. Né? Só a Vale, por exemplo, hoje tem mais de 140 mil empregados diretos. Né? Então, a mineração como um todo bate com certeza esse número. O aumento das exportações, aqui eu vou dar um breve panorama de como é importante a mineração para a balança comercial brasileira, né? Que gera uma redução da taxa de câmbio e uma menor inflação. A melhoria da educação e do IDH local, né? Sempre que uma mineração chega nos rincões do país, ela leva desenvolvimento, né? Inclusive de infraestrutura. Aumenta a arrecadação de impostos diretos e indiretos e também o estímulo ao empreendedorismo local e regional, sobretudo com a agenda ESG atualmente em voga, né, que traz aí alguns parâmetros de contratação de pessoal local. E também, lógico, a atração de investimentos internos e estrangeiros. Então, o que a gente sempre tem que batalhar como atores que atuam na mineração é mudar essa imagem que a mineração tem no país. Né? A prática mostra que há um ciclo virtuoso da mineração. Então, são mais empreendedores, mais negócios, mais emprego e renda, mais arrecadação de impostos, que gera, de fato, esse ciclo virtuoso para toda a nação. Aí os números de CEFEM, né, pode ser observado com o passar dos anos, como a CEFEM não tem natureza de tributo, né? Ela tem natureza jurídica de preço público, mas é um importante termômetro, por mais que seja uma forma do Estado arrecadar, ela tem uma natureza muito interessante porque ela é devolvida ao município produtor, ao município impactado. Então ela opera muito o efeito de uma licença social, ou pelo menos uma compensação aos eventuais danos gerados pela mineração. Então é muito importante a gente divulgar, inclusive a ANM está já na fase final agora para editar uma nova resolução de distribuição dos municípios afetados. A gente já fez algumas audiências públicas e agora a gente está em fase final de revisão. E com esse novo marco regulatório, muitos outros municípios que não recebiam a distribuição da CEFEM passarão a receber. Hoje é cerca de 1.000 municípios no país que recebem algum percentual de distribuição, e as nossas projeções é que isso passe a mais de 2.300 municípios, ou seja, quase metade dos municípios brasileiros passarão a receber um pouco ali da distribuição da CEFEM. Isso é muito interessante também para essa questão do ganho de imagem da mineração. Os municípios recebendo uma parcela desse ganho, eles vão começar a entender a importância da mineração, como que aquilo compreende ali uma melhoria, um ganho social para aquela população local. Essa expansão nos últimos anos, né, da mineração brasileira foi uma das grandes responsáveis para que a gente tenha tido esse crescimento grande da nossa reserva cambial. Vocês percebem ali, a partir, sobretudo, de 2007, teve um crescimento muito grande dessa reserva cambial, que dá muito mais segurança para o Brasil. O real fica uma moeda mais forte e em alguns momentos de oscilação a gente consegue manter ali melhor o valor. Eu cheguei a ver alguns estudos recentemente que falavam o seguinte: se não houvesse a mineração no país,
não tivesse hoje essa importância para a balança comercial, o dólar estaria mais de 8,50. Então, se a gente tem hoje um dólar na casa dos R$5, pouco menos, muito disso é por conta da proeminência da mineração na balança comercial brasileira. Outro ponto importante, eu sei que vai ser objeto de uma discussão de um dos painéis, né, de amanhã, é a questão da gestão dos stakeholders, ou seja, dos atores ali que envolvem a mineração, né, os atores interessados. Com a complexidade desse setor, naturalmente há uma necessidade também de envolver as comunidades locais e todos os órgãos órgãos públicos e entidades privadas que de alguma forma são afetados pela mineração. Então, a mineração passa a ganhar um ar de complexidade que tem que ser observado, né? Então, temos aí alguns exemplos, né? Sindicatos, universidades, órgãos estaduais de mineração, agentes financeiros, consumidores intermediários e finais, as ONGs, ministérios públicos, povos indígenas, poder legislativo, todos são atores relevantes ali que, de alguma forma, têm que ser envolvidos na atividade, né? E compreendidos, cada um com a sua demanda, cada um com a sua necessidade, e a gente tem que, nesse ambiente mais complexo, conseguir interagir com todos eles, para que a mineração possa continuar nessa evolução. Aí um mapa do Brasil aí, com os principais projetos, né? E já trago aqui o mapa do Centro-Oeste e do Mato Grosso ali, com as principais reservas ali mapeadas. Quanto aos principais projetos, né, aqui do estado, a gente tem aí em 2003, né, São Francisco, o ouro da Iamana, repassado para a Aura, que está inativa desde 2017. Um outro empreendimento de 2012, né, Ernesto Pau a Pique da Iamana, também repassado para a Aura em 2016. A NX Gold de Caraíba e Aerocopper, e a Votorantim, né, de Calcário e Cuiabá. Em 2022, Aripuanã, Zinco, Cobre e Chumbo da Nexa, né? E os projetos futuros, aí, grandes projetos do Estado, né? Só citar bem brevemente o projeto Matuba da Aura, né? E também os estudos de reativação de São Francisco. Na Meridia, o projeto Santa Helena, da mina Cabaçal, de polimetálicos, e da GK Resources, adquiriu o Morro Sem Boné, níquel da Anglo América em 2018. Né? E a gente percebe uma potencialidade muito grande aí do Estado na questão do níquel, cobre, cassiterita, fosfato e ferro. Aí a gente já, dando um panorama geral do Estado, a gente consegue ver que o mapa com as cores, né, cada cor representa um título minerário distinto, ou uma fase, ou um regime minerário distinto. Então, a gente tem esses números, né, que chamam a atenção. Aptos para disponibilidade, 944 áreas, em disponibilidade em 496, ou seja, essas áreas em disponibilidade são áreas que estão sob a gestão da ANM, mas a ANM vai ofertar a iniciativa privada. Né? A gente oferta ou pela modalidade antiga de disponibilidade, ou nas rodadas, né, de disponibilidade, da nova disponibilidade, que são chamadas. Acabou que nesse ano a gente não teve nenhuma rodada de disponibilidade, né, mas está prevista para fevereiro do ano que vem. A gente tem a 8ª rodada aí com mais de 5.000 áreas sendo ofertadas em todo o Brasil e grande parte delas aqui em Mato Grosso. Temos aí mais de 3.300 processos em fase de autorização de pesquisa, 1.200 em requerimento de pesquisa, concessão de lavra, acho que é 199, né? 199, vou levantar aqui para ficar mais fácil. Direito de requerer a lavra 122, requerimento de lavra 390, PLG 1.074, PLGs do Estado. E aí um dado interessante, né? Requerimento de PLG, quase 2.000. Então a gente tem hoje 1.000 PLGs e 2.000 aguardando. Só que, tendo a oportunidade de conversar aqui com os colegas aqui do Mato Grosso,
a grande maioria desse passivo de requerimento de PLG que está parado ainda não tem a licença ambiental. Desses 2.000, só 97 que já tem a licença ambiental. E aí a gente corre aqui, falando como Agência Nacional de Mineração, para poder dar a maior celeridade possível. Só que, fazendo um parênteses aqui da minha fala sobre a mineração em Mato Grosso, a gente precisa também sempre trazer a questão estrutural da ANM. Né? A ANM surgiu em 2018, né, em substituição ao antigo DNPM, e de lá para cá não foi feito concurso, a gente ainda não tem uma estruturação que faça frente à importância da mineração no país. Então, só para trazer mais um número aqui, acho que está um pouco à frente, mas assim, de 2010 para 2022, o valor da produção mineral em Mato Grosso cresceu mais de 10 vezes. Foi de 500 bilhões ano para mais de 6,5 bilhões. Em contrapartida, o número de servidores da Agência Nacional de Mineração aqui em Mato Grosso foi reduzido pela metade. Eram mais de 44 e hoje são 22 servidores trabalhando na agência. Desses 22, somente 3 servidores atuando na outorga. Então, a Agência Nacional de Mineração precisa ser estruturada, precisa de um concurso robusto para que consiga fazer frente a uma mineração forte, consiga analisar com celeridade os pleitos dos senhores, as outorgas, consiga ofertar essas áreas de disponibilidade para que essas áreas comecem a produzir e trazer riqueza nacional para o país. Então temos esse panorama de títulos minerários no estado, e aqui já separando, né, nas substâncias minerais de calcário, diamante, ouro e zinco, a gente tem ali alguns números, né? O direito de requerer a lavra é aquele estágio em que já há um relatório final de pesquisa aprovado pela ANM, então um relatório final positivo, né? Mas ainda não tem um plano de aproveitamento econômico apresentado para a agência. No caso do calcário, ali temos 8, no caso do ouro temos 49 processos nessa situação. O requerimento de concessão, ali aquela fase anterior à concessão ou após a apresentação do plano de aproveitamento econômico, e as concessões aí vigentes, temos 68 de calcário, 6 de diamante, 27 de ouro no estado. E trazendo aqui já em relação à PLG, a dominância da PLG de ouro, né, que corresponde a 80% das PLGs do Mato Grosso, 8% ali de diamante, e o que está ganhando destaque agora, né, 4 PLGs já autorizadas e 40 pedidos relacionados à cassiterita, né, que está ganhando essa proeminência aí no estado. Os dados. E aqui vamos também já trazer, demonstrar esse crescimento da produção do estado, né? A produção bruta, né? A gente vê aqui desde 2010 o crescimento, produção beneficiada também, um aumento muito grande, sobretudo a partir de 2018, e aqui embaixo a água mineral. Então o VPM é o valor de produção mineral do Mato Grosso, 2010 aqui, 2022, aquele dado que eu trouxe, foi de 500 milhões e hoje na casa dos 6,8 bi. Então, um aumento expressivo da produção local e que tende a aumentar ainda mais com essas áreas de disponibilidade e com essa corrida, né, atual dos minerais estratégicos, que também é um tema a ser abordado aqui nesse evento. Hoje, então, Mato Grosso é o 5º maior arrecadador de CEFEM, né, e aí a gente, sendo que o ouro gerou 66 bilhões de CEFEM, cerca de 61% de total de 109 milhões arrecadado, e desse valor de CEFEM, 65% é distribuído aos municípios aqui locais, né? E aí produção de ouro, né, dados de 2021, a gente tem aí uma comparação entre estados, né, enquanto as empresas ali que produziram cerca de 18 bilhões, né, o Mato Grosso está na 3ª posição, né, atrás de Minas Gerais e Bahia, e no garimpo ocupa a 2ª posição ali, só um pouco atrás do Pará. Alguns dados
de ouro, né? Grande parte da nossa produção é exportado, somente 25% da produção de ouro no país fica no país, né? 75% é exportado, principalmente para o Canadá, Suíça e Reino Unido, e a gente importa um percentual muito pequeno disso, apenas 5 milhões de ouro importados da Singapura, Coreia do Sul e Alemanha. E os principais municípios arrecadadores aqui também, dando destaque ao Mato Grosso, a Poconé, Peixoto de Azevedo, Nossa Senhora do Livramento e Pontes e Lacerda, que corresponde a cerca de 10% da CEFEM do Brasil. E para finalizar a minha fala, quando se trata de mineração, todos consumimos no Brasil, né? A gente tem uns dados interessantes aí do consumo per capita, né, de cada uma das substâncias minerais. Então temos aí que cada habitante no Brasil consome 8,2 quilos de alumínio ano, 116 quilos de aço por ano, 4,2 quilos de cobre, 1,5 kg de manganês, 3.700 quilos de areia brita ano, enfim, isso dá uma dimensão de como é grande a cadeia da mineração, né? A base de tudo. E a nossa casa sem mineração, a gente voltaria à idade da pedra, né? Então, isso só para trazer essa reflexão, para nos mostrar o quanto que a mineração é essencial para a nossa vida moderna. Agradeço a todos. Parabéns, Iuri, pela exposição. Vamos dar seguimento para o professor Rogério. Boa tarde a todos. Só complementando essa questão da mineração, da utilização, há um tempo atrás, conversando com um colega da parte do agronegócio, da agricultura, e, obviamente, acho que é interessante o agronegócio vender, água é pobre, etc. E a primeira coisa que eu olhei para ele e falei: você vai plantar com enxada de madeira? Desde o mais simples, a própria enxada que se sai para plantar, e depende de mineração. Então, realçando até aquilo que se colocou de manhã, a água é pobre, mas sem o fertilizante, sem o insumo e sem o próprio metal para o equipamento, onde iríamos? Só complementando. Bom, então, como eu falei, meu nome é Rogério Hubert, e depois de mais de 15 anos trabalhando na exploração mineral, há 6 anos estou na universidade. E dentro da universidade, iniciou-se a partir de articulações com outras entidades do setor público, né, do setor privado, das cooperativas, etc., governo do Estado, programas gerais a partir dessa articulação de apoio técnico a programas de mapeamento, programas de fomento, etc. Né? E dentre vários, alguns ainda em fase de competição, outros em desenvolvimento, um que está em desenvolvimento é o projeto Geologia e Recursos Minerais Geoambiental do município de Guarantã do Norte. Tá? E para isso, a partir dessa articulação e conversas com o Humberto, foi-me distribuir esse convite para, de maneira humilde, contribuir aqui e falar um pouco, então, sobre esse papel das entidades públicas, da articulação no fomento, na geração de dados, no fomento, e esse papel dos atores públicos também, a partir da geração de dados, no aprimoramento de dados e no desenvolvimento de projetos institucionais para melhoria de dados geológicos, a partir de programas de mapeamento, etc., e de projetos institucionais também de fomento e a contribuição nesse setor. E a partir disso se desenvolveu então esse projeto piloto em um município, que eu gostaria de apresentar a partir de agora, que é o projeto Geologia, Recursos Minerais e Geoambiental do município de Guarantã do Norte, que vem um pouco mais da metade, eu diria, 70% do projeto já sendo desenvolvido pela equipe, essa parceria do governo do Estado com a universidade.
estão a pesquisa acadêmica aplicada no apoio ao desenvolvimento do município. Eu vou pôr em pé, acho melhor. Então, qual é a realidade dos municípios hoje? É a inexistência de infraestrutura técnica e muitas vezes financeira, porque, devido a essas dificuldades dos municípios, para desenvolver esses projetos de fomento à mineração, projetos de apoio, projetos de tomada de informações, etc. Então, não é um papel, de maneira geral, não é um papel do município. Na maioria das vezes, de maneira geral, o município não tem essa capacidade. Então, como viabilizar isso? A partir de articulações institucionais de outros entes da federação, poder público estadual, poder público federal, entidades do Estado e entidades da administração federal. A partir dessa articulação, com contribuição técnica, contribuição financeira, etc., se permitir essas políticas de fomento, essas políticas de geração de dados, entre outras coisas. Tá? As características dessas políticas são, em geral, projetos de mapeamento geológico, tá? Pode ser direcionado a municípios ou, eventualmente, a distritos, determinados bens minerais, distritos mineiros, províncias minerais, etc. Então, projeto de mapeamento, caracterização de potencial geológico determinado para determinadas commodities ou determinadas áreas, metalogenético, levantamento de recursos minerais de maneira geral, tá? Caracterização tecnológica e apoio técnico a determinadas cadeias produtivas e outros projetos temáticos que podem ser desenvolvidos ao longo do tempo a partir dessa articulação. Então, esses projetos institucionais, em geral, têm abordagem regional ou municipal, geralmente com escalas acima de 1 para 50 mil, 1 para 100 mil, 1 para 250. Eu acredito que amanhã vai ser abordado aqui em algumas temáticas essa necessidade desse aprimoramento e mapeamento geológico em termos de escala. São 3 coisas que nos últimos dias: escala, densidade de pontos e densidade de informação de dados, que visam atender efetivamente o setor privado, o político e o setor público também. É um grande desafio. Em alguns estados do Brasil isso é mais desenvolvido, em Mato Grosso, eu acredito que esteja num grau de desenvolvimento muito baixo para que venha atender e que venha trazer atratividade para investimentos. Tá? Pesquisas exploratórias de fomento, direcionadas a regiões específicas. Apoio a atividades da empresas de mineração. Aqui é importante, eu tenho trabalhado também na exploração mineral. Como vou gerar atratividade em regiões com baixo conhecimento? Como eu vou atrair investimento, atrair potenciais investimentos a partir do setor privado, se não tem informação? Se eu não tenho informação gerada, se a minha qualidade, se a minha densidade, se a minha escala de informação ainda é muito falha. E isso passa muito também, não só por esses novos projetos de aquisição de dados, mas de diagnósticos, de organização do que já se tem de dados, para um melhor direcionamento de recursos. Não se tem esse projeto de megalomaníaco, e sim projetos com uma destinação de uma maneira mais efetiva inicial dos recursos, priorizando aquilo que efetivamente interessa de início. Né? O que é? O suprimento da necessidade de reconhecimentos regionais. Esse deveria ser o papel desses projetos institucionais. Muitas vezes uma empresa chega em uma determinada região, tem toda uma etapa inicial de reconhecimento, etc., para posterior atração de investimento. Então, o papel inicial poderia ser esse. Geração de dados, entre outras coisas, geração de dados numa escala, numa densidade de dados que traga uma segurança do investimento inicial e uma atratividade. Eu acho um desafio. E, de novo, escala de mapeamento, densidade de ponto, confiabilidade e integração dos dados. Tá? E a necessidade atual de projetos, aquilo que eu venho falando, forma, escala e metodologia que atendam efetivamente a necessidade desses potenciais investidores. Ainda mais a respeito desses projetos, mapeamentos geológicos, levantamento e integração de dados geofísicos, mapas temáticos, mapas de previsibilidade e favorabilidade. Já se tem alguma coisa no Estado. O que precisamos é avançar um pouco mais dentro dessa esfera
e da geração, tratamento, muitas vezes, integração de dados, para que efetivamente isso seja atrativo e utilizável tanto por poderes da esfera pública, políticas regionais públicas, como por investidores privados. Então, atendimento a demandas de planejamento e mais decisões em organismos públicos e iniciativa privada, possibilidades de investimento posteriores em pesquisa mineral, e, consequentemente, fortalecimento da cadeia produtiva, isso como consequência, e o incremento, como já colocado pelo Yuri, da economia local e regional, industrialização e geração de emprego e renda de forma direta e indireta aos municípios. Especificamente para os municípios envolvidos e as regiões de abrangência desse projeto. Como consequência, aporte de capital financeiro, investimentos, que obviamente são atraídos para a região, recursos humanos e demandas de profissionais especializados, incremento de emprego e treinamento de mão de obra, geração de emprego e treinamento de mão de obra local e regional, para atender essas demandas, incremento de instalação de infraestrutura, geral e logística, porque a rodovia, a ferrovia, a rede de alta tensão, quando chega, não atende muitas vezes somente o empreendimento minerário, sim, outros empreendimentos e outros empreendimentos atrativos no município. Tá? Aqui, importante, aumento da arrecadação financeira, já citado, taxas, royalties, advindos diretos da mineração e das atividades de comércio e do terceiro setor que tem apoio, né? Crescimento do comércio, de serviços, supridos pela comunidade local e incremento, já citado, dos indicadores econômicos e sociais do município. Impostos, PIB, educação, saúde e advindos com investimento. Bom, vamos falar especificamente então do projeto de Geologia e Recursos Minerais e Geoambiental do Guarantã do Norte. Tá? Esse projeto da minha coordenação é uma equipe multi, ele foi gerido pela articulação institucional do Governo do Estado, Prefeitura Municipal, como o Beto falou, é um case, é um projeto piloto, certamente vai demandar em futuras versões em outros municípios de adequações, de aprimoramentos, mas a ideia inicial é aplicar isso a Guarantã do Norte e, posteriormente, conforme a disponibilidade, se disponibilizar a outros municípios a partir de articulação. Certo? Então, a coordenação, uma equipe multidisciplinar de professores e pesquisadores da UFMG, da Faculdade de Geociência, que atende várias áreas de mapeamento, recursos minerais primários, secundários, metálicos e não metálicos, levantamento geoambiental também para a geração de informações de cunho de pedologia, relevo, de planejamento urbano, entre outras coisas, que vão ser destinados para suprir políticas do Poder Municipal de Guarantã do Norte. E também com o apoio e o trabalho conjunto da equipe técnica da Metamat e mais estagiários e alunos da universidade. Aqui não estão listados, são turmas de mapeamento que foram também levadas nesse tempo todo. O projeto está, esse convênio foi gerado a partir do convênio da Metamat com a Faculdade de Ciências e está em execução há um pouco mais de um ano. A perspectiva, com alguns atrasos, é que no primeiro semestre do próximo ano esteja completado com a geração de produtos, com mapas, temáticos, relatórios e um banco de dados geral que vai ser disponibilizado para a Prefeitura e a intenção é que fique aberto para a utilização depois para o poder público, para investidores, etc, etc. Todo esse banco de dados e relatórios advindos de campo. Bom, então os objetivos: geração do mapa geológico na escala do município, mapeamento, caracterização dos recursos minerais e da geologia básica, tá? Ensaios tecnológicos, análises químicas de diferentes recursos minerais primários e secundários, mapeamento e zoneamento geoambiental, com pedologia, relevo e alguns estudos de geotecnia e área de risco na zona urbana, e a geração de banco de dados, como já falei, dessas informações geológicas e minerais levantadas. Tá? Até o momento, então, é o estado de arte que estamos apresentando. Tá? 9 etapas de mapeamento, afora outras etapas direcionadas a recursos minerais e outras coisas, mais de 70 dias de campo, e com levantamento de geologia, atividade mineral, dados ambientais, amostragens, etc. Mais de 1.100 pontos de mapeamento, descrições e
e muitas amostras coletadas, dessas 72 lâminas petrográficas de caracterização, horas de minério que não estão aqui, isso só de rocha, 52 amostras para análise química e ensaios tecnológicos, 10 para análise geocronológicas, processamento de dados aerogeofísicos e sensoriamento remoto e um processo de confecção, cadastramento e a caracterização das ocorrências minerais do município. Então, trabalho de campo, petrografia, geoquímica, geocronologia, entre outros, caracterização tecnológica, que não está aqui, levantamento de recursos minerais. O contraponto disso, por exemplo, o trabalho está sendo desenvolvido pelos profissionais, pelos pesquisadores, mais turmas de disciplinas de mapeamento geológico, com a orientação de professores em algumas áreas onde demanda um mapeamento com uma escala um pouco mais fechada. Então, estão sendo feitos com perfis, com levantamentos em menor escala, para que parte do município onde se necessite de um melhor conhecimento geológico, não se tem um conhecimento geológico adequado, essa litologia seja efetivamente, esse dado geológico seja efetivamente levantado. Aqui um mapa de pontos, tudo que já foi trabalhado no município, faltando ainda algumas etapas relacionadas ao mapeamento. A geoquímica e geocronologia, toda essa parte de laboratório tem o financiamento, tem o custo financiado a partir do programa da Metamate do governo do Estado. Então, dados geoquímicos já foram conseguidos a partir do laboratório. A geocronologia está em fase de processamento no Rio de Janeiro, para a definição de algumas relações estratigráficas. Também geocronologia e dados de mineralização vão ser desenvolvidos, estão em fase também de desenvolvimento. Importante, processamento geofísico, processamento geofísico regional. Aí uma questão importante. O Estado tem uma base geofísica no recobrimento praticamente de todo o Estado, em escalas, em espaçamento de voo e altura de voos diversas. Mas boa parte desse dado, tanto da série 1000, possui características de área de levantamento lá da CPRN, série 2000 da Nuclebras, do CNEM, série 4000, que é da Agência Nacional do Petróleo, tem uma cobertura razoável. Uma das questões que também acredito que vão ser abordadas amanhã em outras palestras é processamento. Primeiro, processamento, um processamento adequado. Se tem aquisição de dados, obviamente, em várias regiões nós temos um espaçamento de voo de 2.000 a cada 2.000 metros, mas em boa parte da população do Estado nós temos processamento a cada 500 metros. Eu vejo vários estados aqui, secretário, tem atlas aerogeofísico integrados de todo o Estado, a partir da aquisição desses dados de integração, e muitas vezes, sob o ponto de vista de dado regional, a questão não é o aerolevantamento, e sim a integração e o processamento. Vai gerar um dado com uma escala que vai te permitir chegar no depósito? Não, mas vai ser uma boa base de consulta pelas entidades privadas para o início de trabalhos de reconhecimento regional. Então, aqui um exemplo, foram gerados mais de 20 produtos, um exemplo de magnetometria aqui, ternários, como por exemplo, nós temos uma série de produtos de aerogama e produtos de aeromagnetometria, com a devida interpretação já e associação muitas vezes com aspectos de geologia básica e aspectos também, por exemplo, de mineralização e estruturas com algum potencial para mineralização, identificação de padrões estruturais que podem estar associados a eventuais estilos de controle de mineralização. Então, com base nisso, nós temos aí um mapa geológico ainda preliminar, falta a geoquímica, falta a integração de mais dados de detalhe ainda, por isso que o projeto está em confecção, falta a geocronologia para se definir o arcabouço todo estratigráfico do município, para posteriormente nós temos um arcabouço geológico básico, estratigráfico e hidrodêmico, e a confecção, então, do mapa geológico do município básico. Ok? Esse é o produto preliminar. Na parte de recursos minerais não metálicos, nós falamos do mapeamento geológico. Avaliação geológica dos depósitos não metálicos, com caracterização, cadastramento, amostragem de depósitos, ocorrências, etc. Ensaios químicos e tecnológicos estão sendo feitos, tá?
em jazidas e ocorrências de argila, areia, cascalho, caule e material para remianizadores, entre outras coisas. Tá? Características, as jazidas são próximas à área urbana, é a área de consumo, do Rio Braço Norte, na Serra do Cachimbo e do Garimpo Serra do Guarantã. As argilas são das cooperativas de Olheiro do Guarantã do Norte, tem areeiro em todas as drenagens, e além dessa extração de brita e cascalho. Isso é a fase de esse cadastramento em campo, e nós temos a fase de avaliação tecnológica, para saber que tem muita gente lá, por exemplo, as argilas, a própria brita, quais são as características químicas, tecnológicas, etc. E qual a possibilidade de produção de um material do valor agregado para esse pessoal que só está fazendo tijolo. Nós temos ocorrências de caulim lá, tem outras ocorrências, uma série de outros materiais que eventualmente poderiam gerar um valor agregado a partir de uma caracterização. E esse é o papel que também está sendo feito aqui. Nesses ensaios também está em processo de caracterização tecnológica de todo esse material relacionado a cooperativas, a indústrias, a ocorrências, com a finalidade de dar um apoio técnico a esse setor mineral dos não metálicos, com uma série de, por exemplo, petrografia, tipatometria, caracterização e ensaios tecnológicos assim, de granometria, massa, densidade, que vão dar uma finalidade de dar uma especificação técnica para esse material ou, eventualmente, aprimorar sua utilização, inserindo valor agregado no produto de final de qualidade melhor para esse setor do município. E dos metálicos, um estudo direcionado a minerais metálicos com a catalogação das ocorrências, dos depósitos, ocorrências, etc., algumas anomalias, uma classificação inicial, então, de depósitos auríferos desses primários metálicos, os auríferos, os pedaços de caritoides, os cobre e ouro, os pedaços de filonitos, mágicos e ultramágicos, os chumbos de cobre e ouro e prata, entre outras ocorrências no município, de minerais primários. Nessa questão, levantamento geológico em escala menor no entorno dessas ocorrências, analisar e integrar esses mapas aerogeofísicos com dados de campo, análise química no entorno dessas ocorrências minerais, mineralogia de minério e geocronologia, esses últimos estão ainda em fase de processamento. Alguns resultados iniciais aqui, de relação de ouro e prata, cobre e ouro, que já saíram de laboratório, tá? Mas o que já foi feito são esses levantamentos, descrição, o cadastramento geral ainda não foi concluído, esse levantamento geológico, esses mapas aerogeofísicos estão sendo analisados com relação às anomalias, digamos, espectrométricas e os controles estruturais da mineralização, sensoriamento remoto de geoprocessamento, e imageamento e detalhamento também de alguns alvos de interesse que caracterizam a mineralização. No secundário, também está sendo direcionado um trabalho de caracterização desses depósitos em campo, tá? E cadastramento dos aluvionais do carro do município. Existem várias características, informações de metodologia de produção, distribuição de características desse intervalo dos níveis produtivos das camadas, tá? E a amostragem desse material, nós estamos fazendo alguns ensaios de caracterização e de separação de pesados, identificação do minério e identificação dos processos de formação, para depois se ter um tipo de trabalho preditivo e eventualmente se aprimorar isso com um trabalho de melhor aproveitamento dentro de recuperação desse material dentro dos processos que se tem sido desenvolvido nesse caminho. Então, esses ensaios estão em curso dos laboratórios, separação de pesados, caracterização das partículas de ouro, caracterização dos processos de sedimentos hospedeiro, granulometria, forma e tamanho de partículas, e caracterização geral desse tipo de depósito de secundário. E por último, mas não menos importante, fugindo também um pouco da mineração, mas dentro da geologia, o estudo geoambiental, carta de suscetibilidade. Objetivo: direcionamento, orientação de políticas públicas do município e também políticas privadas. Uma caracterização geral e regional no interior do município, mas uma caracterização mais focada
na área urbana e na zona de expansão da zona urbana do município. Tá? Então, identificação de áreas suscetíveis a processos geológicos, informações do meio físico de todo o município, carta de suscetibilidade na área urbana e no entorno. E vai nortear algumas políticas públicas e vai dar sustentação a alguma tomada de informações de um futuro eventual investimento, por exemplo, na zona urbana do município. Então, uma informação preliminar para geotecnia, área de risco, relevo, entre outras coisas que vão ser, vai ser gerado, está sendo gerado como um produto. Tá? Então, tais informações úteis na elaboração do plano diretor, que está em revisão, que falaram pela prefeitura, ocupação de solo na área urbana ou outro dispositivo que mereça a tomada dessa informação que vai estar disponível no município. Então, os resultados parciais em escala regional do município todo, tá? Áreas com grau de suscetibilidade a processos erosivos e movimentos de massa no município, e na zona urbana, de uma maneira mais detalhada, aí sim, na zona de expansão, áreas suscetíveis a processos erosivos, movimentos de massa, áreas de inundação, algumas características de solo, entre outras coisas, e mapa detalhado de solo também. Então, o estudo, os objetivos finais e expectativas do estudo geoambiental é a geração de dados para subsidiar tomadas de decisões por parte do poder público do ordenamento territorial, suscetibilidade de processos geológicos e áreas de risco, com a inundação, alagamento, enchentes, processos erosivos, etc., mapeamento de áreas de risco, toda a área do município, e contribuição no planejamento urbano e gestão territorial. Isso somente o geoambiental, tá? Afora os outros objetivos do mapeamento e cadastramento de recursos minerais. O que se espera que contribua ao final de todo esse projeto com os produtos gerados? Tá? Conhecimento e a disponibilização em detalhe da geologia do município, geração de informações para subsidiar a política pública em empreendimentos privados, fomento e atração de interesse no setor mineral e potencial de benefício para a comunidade do poder público. Ocorrência de minerais do município. Entendimento do potencial para novos produtos de origem mineral, estudos de caracterização e aproveitamento dos recursos já conhecidos dentro da cadeia produtiva. Tá? As áreas de reconhecimento das áreas de risco, são importantes, ordenamento urbano, plano diretor e planejamento e acionamento de empreendimentos privados. Formação, que é a contrapartida para formação profissional e capacitação técnica, né? Trabalho de conclusão do curso, dissertações de mestrado e caracterização de materiais para o melhor aproveitamento da cadeia produtiva e também com os artigos científicos e publicações que vão divulgar o que se tem em termos de novidades de geologia, recursos minerais e geotectônicas e metalurgia do município de Guarantã do Norte. Então esse é o objetivo final que pretendemos chegar. Esse é um projeto piloto e no decorrer e no final, obviamente, próximas etapas dentro vai merecer de adequações, no sentido de um melhor aproveitamento das informações e uma melhor adequação à realidade de que cada município ou cada região possa pretender. Certo? Então é isso de minha parte e agradeço a atenção. Obrigado, professor, pela excelente exposição. Para os investidores e empreendedores, aí nós acabamos de receber essa base de conhecimento e de informação. Né? O Yuri ele trabalhou de uma forma mais macro, regulatória, e os potenciais do Mato Grosso do Sul mostrou o crescimento, num prazo de 10 anos, aí, de onde nós saímos e onde estamos hoje, e podemos avançar muito mais. E a importância desse trabalho da UFMT, em parceria com a SEDEC, o Governo do Estado de Mato Grosso, não vou dizer uma ação micro, mas pontual, né, focada em preparar o município, né, para a atração de investimento. E esse raio-x, essa caracterização geológica, ambiental que esse estudo, esse mapeamento está realizando em Guarantã, o investidor terá acesso gratuitamente, né, pelo site da Prefeitura, e a ideia é que seja multiplicado no estado de Mato Grosso, né, e aprimorado. E para finalizarmos esse painel aqui, nosso governador e o secretário de Estado de Desenvolvimento Econômico, César Miranda, estiveram agora em missão na China, estão finalizando na Índia, e com certeza a mineração também esteve nessa pauta, né, para atração de investimento. E o Paulo
vai contribuir conosco aí como que está a preparação, qual que é a visão da Secretaria, como que eles têm desenvolvido as ações para que Mato Grosso seja desejado nessa área da mineração na atração de investimentos. Boa tarde a todos. Paulo Leite, atualmente secretário de Indústria, Comércio e Energia do Estado de Mato Grosso. É um prazer poder estar aqui nesse evento para discutir, para conversar e principalmente dar conta que a gente está imaginando um setor tão importante, o Mato Grosso. A gente tem costumado dizer que vender o Mato Grosso é igual vender água no deserto quando se fala em agronegócio. Agronegócio do Mato Grosso hoje é referência mundial. Então, estamos sendo procurados, estamos sendo demandados por vários setores do mundo inteiro com relação ao agronegócio. Mas a mineração é a base histórica da ocupação econômica do nosso estado. Se evoluiu muito, a gente viu as apresentações anteriores, sobre o aspecto econômico, sobre o aspecto organizacional, sobre o aspecto empresarial. Muito tem que ser feito e nós estamos, nesse momento, propondo para o governo do Estado, Secretaria de Desenvolvimento Econômico, está propondo para o governo do Estado uma política mineral. Todos nós sabemos que a atividade mineral constitucionalmente, ela é competência da União, dos Estados e dos municípios. Cabendo a exclusividade da União fazer as concessões de alvará, fazer as concessões de lavra. Mas o restante da política mineral, ela pode e deve ser executada tanto pelos Estados como pelos municípios. Dentro dessa filosofia de que o governo do Estado também tem a responsabilidade sobre a mineração em todos os seus aspectos, é que a gente está propondo a linha de trabalho nesse sentido. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico é a responsável pela política mineral do Estado. O Estado de Mato Grosso tem uma companhia, tem uma SA, que é a Metamar, extremamente conhecida de todos, há pelo menos 40 anos, mas ela é uma empresa de mineração, e cabe à Secretaria a parte de desenvolvimento da política mineral, a parte normativa, a parte organizacional, a parte de fomento, a parte de disciplinamento, de controle. E o histórico do Estado nesse setor deixa muito a desejar, não só de Mato Grosso, como todo o Estado brasileiro. Todos entendem que é competência da União e, no fundo, a parte de controle, de incentivo, de fomento, deixa a desejar. Todo ano a gente vê na mídia plano de safra, nem foi dito aqui, alguns centenas de bilhões de dólares estão investidos no Brasil. Qual é o plano safra da mineração? Eu nunca ouvi falar que o governo federal, o governo estadual, lançou algum plano para apoio à atividade mineral. Isso precisa ser revertido, certo? Todos nós sabemos que esse país hoje, a balança comercial vive nos dois setores, mineral e o agro. A base da nossa balança comercial é os grãos e o minério. Um setor tem apoio governamental, tem financiamento, tem condições de se financiar, e o outro não tem praticamente nada. Então essa visão, e o Mato Grosso tem dado um exemplo nesse sentido, da evolução da mineração. A gente a tarde inteira ouvindo falar de mineração, mas quando eu estou falando de mineração, eu estou falando do pequeno, do médio e do grande. Certo? Pequeno, do médio e do grande. O agro só existe, essa força econômica do Mato Grosso, por causa da mineração.
A mineração que oferta o calcário necessário. Senão não teria essa produção que nós temos no Cerrado. Toda mineração tem um processo de evolução e ela é uma atividade cara, é uma atividade de risco. Tem que ter investimentos para você chegar à produção. E parte desses investimentos tem que ser do poder público. O professor está falando de mapeamento de um município. Nós precisamos disponibilizar para o setor empresarial mapeamento de todas as regiões do Estado. Aí sim nós vamos poder atrair grandes investimentos. E esses investimentos, tem que entender, esses grandes, que tem o médio e o pequeno. Isso daqui, o ouro do Mato Grosso, é segundo maior produtor de ouro, né? A Agência Nacional estava falando. Segundo maior produtor de ouro. E a maioria vem de pequenos produtores. Que tipo de apoio o Estado está dando para o pequeno produtor? A gente tem conversado com o pessoal da cooperativa de Peixoto de Azevedo e a gente tem discutido inicialmente algumas atividades que o Estado poderia ajudar. Vou dar algum exemplo de uma que me chamou muita atenção. Plano de capacitação de mão de obra na região. Plano de capacitação de mão de obra para a região. Para a região formar técnicos para poder sustentar a atividade. Plano de recuperação de área degradada para montagem de uma garimpo modelo. E falou muito aqui de imagem, né? De imagem. Imagem é fundamental nos dias de hoje. Quem foi beneficiado? Aqui nós estamos no meio de mineradores ou no meio de pessoas que trabalham com mineradores. Quem foi beneficiado com a mineração na reserva Yanomami? Quem ganhou algum real nisso? Quem ganhou algum real com a mineração que tem em Sararé? Talvez nenhum de vocês, com certeza. Mas e o prejuízo? E o prejuízo da imagem desse tipo de mineração? Porque o que transpõe para a sociedade brasileira são imagens negativas da mineração. E isso tem que ser combatido e isso tem que ser resolvido. Eu costumo falar o seguinte: eu tive em Peixoto de Azevedo, Poconé, na década de 80. Algumas pessoas daqui nem tinham nascido na década de 80. O garimpo que tinha na década de 80 no Mato Grosso e o garimpo que tem hoje é totalmente diferente. A profissionalização na produção, na conservação, na recuperação é outra coisa. Só que existe uma imagem ainda muito difícil para o minerador. E a gente tem que buscar trabalhar os exemplos e os modelos. E muitas vezes a normatização, a fiscalização e o controle vai ajudar a eliminar ou a diminuir ou diferenciar quem é o garimpo, quem é o minerador empresarial e quem é o mero explorador de um recurso. Esse mero explorador de um recurso, ele não interessa a ninguém. Ele não deixa absolutamente nada para o governo, para o município, para a população. Ele é altamente predatório em todos os sentidos. E concorre ainda em deslealdade com as pessoas e com as empresas que estão buscando essa legalidade. Então, quando eu recebi a incumbência de propor uma política mineral no estado de Mato Grosso, a primeira coisa que veio à mente é conhecer a atividade, mapear a atividade, diagnosticar a atividade, cadastrar a atividade. Ninguém consegue contribuir com o setor se não conhecer o setor profundamente. Precisa-se conhecer o setor para poder propor alguma política pública. E essa propositura, nós estamos trabalhando em algumas frentes, e que a gente queria colocar aqui nesse momento. Um dos problemas que a gente diagnosticou de fácil situação foi na questão da agência mineral, na Agência Nacional de Mineração.
do problema que o palestrante anterior nos falou. A agência está sem a capacidade técnica suficiente para atender o minerador, para atender o país. Assinamos, junto com a Agência Nacional, propusemos e assinamos um termo de cooperação técnica. O representante da agência esteve no governador, solicitou equipe para apoio, nós formalizamos esse termo de parceria e vamos colocar à disposição da agência um corpo técnico de geólogo, engenheiro de minas, economista, para ajudar o trabalho da agência a desenvolver o seu trabalho dentro das suas competências. O governador autorizou a gente a contratar 32 pessoas, basicamente geólogo e engenheiro de minas, que estarão a serviço, serão treinados. Agora, dia 5 de dezembro, está indo 4 pessoas nossas para Brasília para receber os primeiros treinamentos, justamente para buscar dar vazão às solicitações de pesquisa, solicitações de lavra que estão dentro de agência. O outro ponto que a gente propôs, e isso a gente tem que discutir com o setor, que foi o cadastramento da atividade mineral. A Assembleia Legislativa recebeu um projeto de lei do governo no final do ano, que estipula toda atividade mineral ser cadastrada. Para que esse cadastramento? Justamente para a gente poder conhecer a atividade nos seus mais diversos aspectos. Não só do ponto de vista de obtenção das licenças de exploração, de pesquisa, mas do ponto de vista tecnológico, do ponto de vista de pessoas, do ponto de vista social, em todos os sentidos. Vem uma demanda de uma escola numa determinada região que tem uma cooperativa. Isso está tabulado, isso está sistematizado. Vem uma demanda de melhoria de uma estrada para atender uma comunidade garimpeira. Isso está sistematizado, isso está cadastrado. Se o Estado não conhece isso, ele não vai atender. Então, o que ele conhece com profundidade? As demandas do agronegócio. Então, a infra está indo para as regiões do agronegócio. Claro, o Estado conhece profundamente os dados do agronegócio. Então, esse cadastramento é uma base para a gente ter as informações e para cumprir e para poder desenvolver o trabalho que nós imaginamos. Esse cadastramento, ele tem uma outra característica. Ele vai produzir uma receita referente à taxa de serviço. Foi muito discutida essa taxa, inclusive questionada no Supremo Tribunal Federal, mas pouco se discutiu para que essa taxa. Para que essa taxa? Nós precisamos apoiar o projeto de Guarantã, mas precisa apoiar o projeto de Peixoto, o projeto de Aripuanã, o projeto de Vila Bela e tantos outros. Nós precisamos fazer mapeamento geológico em diversos lugares do Estado. Nós precisamos construir um laboratório de qualidade, de referência dentro do Mato Grosso. Porque os mineradores, principalmente os pequenos, porque os grandes têm os laboratórios, mas os pequenos estão fazendo análise aonde? Pagando quanto para fazer essas análises? Então, o apoio tecnológico, o apoio de recursos, o apoio técnico, ele demanda recursos. E se o setor não tiver fonte de recursos, fica difícil a gente implementar qualquer tipo de iniciativa dentro do Estado. Esse processo, nós estamos conversando muito com a Metamate, estamos conversando muito com algumas cooperativas, já em especial de Peixoto, para iniciar esses trabalhos. Qual é a demanda? Qual é a demanda? A Metamate, junto conosco, agora vai fazer um levantamento, um diagnóstico, para ouvir o setor, para saber qual é a demanda, aonde o Estado poderia atuar. Então, essa receita que, eventualmente, vier a ser arrecadada com a taxa, porque para mim cadastrar, para mim monitorar, para mim fiscalizar, eu preciso de recursos, mas eu preciso de informação geológica, informação espacial, informação
de equipe, em formação de equipamento, em formação de uma série de coisas. Então, aonde nós vamos reverter isso? Nós vamos reverter nos setores mais carentes, aonde gera a maior parte dos empregos, que é a pequena mineração, todos nós sabemos disso. Então, esse início é o início de uma proposta. Não é admissível o Estado com potencial mineral e com o que ele já produz, o Estado ser ausente dessa atividade econômica. Não é mais possível isso, porque todas as vezes que a gente vê o Estado atuando nessa área, sempre é a questão ambiental. Nunca se vê a participação do Estado no apoio tecnológico, no apoio educacional, no apoio de infraestrutura, de estrada, de ponte, de escola. Então, isso está deixando a desejar. Então, nós estamos expondo isso no governo, está tendo uma sensibilização do governo. Autorizar, hoje parece ser uma coisa simples, mas autorizar o setor público a contratar 35 profissionais é raro, é difícil. Por quê? Porque a ideia do Estado não é mais inchar a folha e tudo mais. Mas a gente tem conseguido isso, sempre frisando que é uma coisa muito incipiente ainda dentro da Secretaria. Mas nós acreditamos, como a palestra das 3 pessoas anteriores a nós, que falou em mercado financeiro, falou em gestão financeira, nós temos que diferenciar o que é empreendimento e o que é crime. Empreendimento é uma coisa. Quem é empreendedor tem que ter apoio tecnológico, tem que ter apoio de financiamento, tem que ter crédito, tem que ter assistência, tem que ter uma série de coisas. E ele mesmo falou, que alguém falou, mas tem que pagar os tributos, tem que pagar para se poder ser representado. Agora, quem é ilegal, quem é criminoso, aí é outro setor, não é o setor produtivo, não é o setor, o banco não vai financiar, o poder público não vai financiar, não vai apoiar nenhum tipo de atividade criminosa. Então é dentro desse contexto que a gente está inserido a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e espera poder apoiar dezenas, centenas de projetos de igual a ele. Tá? Então é um resumo bem simples. Eu queria até me desculpar com todos que não deu para fazer uma apresentação formal, teve algum problema aí, eu fui avisado só ontem à tarde, né? E então eu me coloco à disposição, Alberto, sempre que for necessário, para dialogar, para discutir em nome da Secretaria de Desenvolvimento os projetos. A gente está aberto, tem ouvido já alguns setores, tem ouvido algumas pessoas que tem trazido demanda do interior. Eu costumo dizer que a gente, Secretaria de Estado, fica em Cuiabá, mas o Estado acontece no interior. E a gente tem buscado ouvir e temos a Metamática, tem um corpo técnico muito qualificado, mas que precisa de recursos, precisa de apoio para poder fazer frente a essa atividade que pode e deve e já está trazendo muito emprego, muita riqueza para o nosso Estado. Tá? Muito obrigado a vocês. Obrigado, Paulo. Enriqueceu aqui mais ainda esse painel. Aí, para nós avançarmos, estamos um pouquinho atrasados nos nossos painéis. Nós vamos liberar 2 perguntas, né, dos participantes. E vou iniciar uma pergunta aqui para o Yuri. Diante de todo o panorama que foi apresentado aqui, essa parceria entre o governo do Estado, a academia, né, a universidade, e trazer o órgão máximo do Estado, né, que é a ANM, que regula e fiscaliza o setor mineral no Brasil. O que nós podemos esperar, Yuri, daqui para frente, sobre a normatização, sobre a regulação da mineração no Brasil? Bem, Alberto, a ANM, nos últimos anos, ela adotou um novo modus operandi de se normatizar, de regular. Então, hoje a gente tem, primeiro, uma
dar uma previsibilidade para o mercado. Quaisquer um dos senhores podem entrar no site da ANM e acessar a agenda regulatória. Na agenda regulatória temos 26 temas, que são os 26 temas que a agência está trabalhando para normatizar. E todos esses temas vocês vão verificar lá um cronograma de atividades. Todos os projetos que impactam o setor regulado, eles têm pelo menos alguma fase de participação social, uma audiência pública ou uma consulta pública. Então, nesse site você verifica em cada tema o cronograma e quando deve ser mais ou menos essa rodada de participação social, para que a gente ouça as demandas do setor. E também a gente tem todo um trabalho de motivação maior da norma. Toda proposta normativa vem com uma análise de impacto regulatório ou com uma nota técnica que explica detalhadamente o porquê que a gente está regulamentando aquele tema. Então, temos aí 26 temas em curso, né? Mas o que eu destacaria aqui, que eu acho que faz mais sentido para o Mato Grosso? 3 eixos, basicamente. O primeiro deles é o eixo de desburocratização. A gente tem vários projetos, sobretudo na área de outorga, para simplificar o processo e conseguir dar uma maior celeridade nas solicitações de alvará ou de concessão, ou de PLG também. Então, a gente tem, por exemplo, há alguns anos a gente lançou o REPEM, o Requerimento Eletrônico de Pesquisa Mineral, que reduziu o prazo do alvará de pesquisa de 2 anos de análise e reduziu para 34 dias. Hoje, qualquer um que quiser pesquisar numa área, se fizer o REPEM numa área livre, em 34 dias tem o alvará de pesquisa. E a ideia é a gente caminhar nessa automatização agora para o relatório final de pesquisa. Relatório final de pesquisa, de agregados, de rochas ornamentais, de questões mais simples, que não tem um risco muito grande, também vão ser automatizadas. E assim a gente consegue ir dando uma celeridade maior no processo. Então, tem vários projetos ali do eixo temático 3 da agenda regulatória nessa linha de burocratização. Um outro ponto que eu destacaria são os projetos que, de alguma forma, atacam a problemática da lavra ilegal. Então, a gente tem, por exemplo, a Resolução 103. Ela colocou ali a obrigatoriedade do cadastro do primeiro adquirente de bem mineral decorrente de PLG. Então, hoje, todo primeiro adquirente de PLG tem que estar cadastrado nos bancos de dados da ANM. Em seguida, a gente editou a Resolução 129, que regulamentou a lavagem de dinheiro. Então, ali tem uma série também de normativas de como o minerador tem que atuar para conhecer o seu cliente e, diante de qualquer indício de prática criminosa, ele comunicar tanto a ANM quanto o COAF, que atuam em conjunto nisso. Então, tem uma série ali de dispositivos que a gente, como já foi falado anteriormente, a partir do ano que vem, a gente vai começar a fiscalizar já mais de perto. No âmbito da Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, a ENCLA, a gente tem contato constante com a Polícia Federal, com a Receita Federal, com o Banco Central, e todos estão atuando em conjunto para criar normativas próprias, internas, cada um no seu âmbito de competência, para poder ir fechando o cerco dessa mineração ilegal que faz tanto mal para o país. Um ponto até que também vai ser objeto aqui do painel, da questão da rastreabilidade. Acho que poucos conhecem um projeto chamado Documento de Transporte Eletrônico, que vem sendo elaborado pela InfraSA, que é uma empresa pública. Esse documento de transporte eletrônico, ele vai fazer rastreabilidade não só dos produtos minerais, mas de todos os produtos transportados no Brasil. E já tem uma previsão para no início do ano que vem ele se tornar obrigatório a primeira etapa para o transporte rodoviário de carga e para o final do ano para o ferroviário de cargas. Então isso vai ser, esse projeto do DTE vai ser um suporte espetacular para a gente fazer essa verificação da rastreabilidade. E é um projeto que a gente também está apoiando. A ANM vai ser um dos entes fiscalizadores que vai ter acesso a todos os dados desse DTE. E também para o ano que vem, provavelmente ali para o segundo semestre, a gente deve soltar a nova resolução de PLG, que vai consolidar todas as regras sobre PLG num normativo só. Essa norma deve sair ali no segundo semestre do ano que vem, e no primeiro semestre a gente vai lançar um site que consolida todas as denúncias de mineração ilegal. Então a agência vai passar a ter um canal único, né, de recebimento dessas denúncias e de um fluxo interno bem definido de tratamento. Então,
enfim, o recado assim, são vários projetos em curso e o cerco dessa mineração ilegal, que tanto prejudica o setor, está sendo fechado, né? De várias frentes ali, vários projetos. E por fim, o terceiro que eu queria dar destaque é a questão do incentivo ao financiamento, sobretudo na fase de pesquisa. A gente tem atuado junto à rede Invest Mining, que está trabalhando em várias frentes também para como o Brasil pode melhorar o financiamento, sobretudo da fase de pesquisa. Então, por exemplo, chama muita atenção, né? A gente foi lá também, estava no PDAC. Na B3, na Bolsa de Valores brasileira, a gente tem 4 empresas de mineração. Lá na Bolsa do Canadá, de Toronto, a gente tem 42 empresas brasileiras de mineração. E aí a gente pensa, por que a empresa brasileira que atua no Brasil está indo buscar financiamento no Canadá? A gente tem que criar um ambiente favorável ao investimento brasileiro na mineração, né? Para que a riqueza fique aqui, a riqueza da nossa produção mineral fique no país. Então, essa rede Invest Mining reúne atores da iniciativa privada e do serviço público, unindo forças para que a gente consiga aí melhorar esse cenário brasileiro. E um dos projetos que cabe à ANM é de alteração da Resolução 90 para poder, justamente como foi falado no painel anterior, poder colocar o título minerário como garantia para obter financiamento. Aí, com o título minerário em garantia, a tendência é o minerador conseguir taxas muito menores de juros para poder obter financiamento. É um projeto que essa Resolução 90 saiu, só que ela ficou restrita somente à concessão de lavra. Na fase da concessão de lavra é muito mais fácil de obter o financiamento, né? Porque a gente precisa mais buscar na fase de pesquisa. E uma lei de dezembro do ano passado abriu a possibilidade para a gente colocar o alvará de pesquisa, a PLG e vários outros títulos como garantia. A gente está trabalhando agora internamente na ANM para poder formalizar e dar essa possibilidade para o empreendedor, mas que o empreendedor também tem que seguir todo o caminho, as próprias instituições financeiras, né? Como quantificar um direito minerário? Né? Quanto vale um alvará de pesquisa ou uma PLG? Como que uma instituição financeira vai saber quantificar e vai ter uma certa tranquilidade de pegar aquele título como garantia? Então a gente vai criar todo um mercado novo dentro dessas instituições financeiras, né? E por isso esse necessário apoio entre setor público e iniciativa privada, para que a gente consiga fomentar esse mercado de financiamento da mineração. Excelente, Yuri. Uma resposta de uma pergunta gerou uma outra palestra aqui, né? Com mais conhecimento e informação. Então nós vamos abrir agora ao público aí. Alguém quer fazer alguma pergunta? André Molina. Boa tarde. Rapidinho, André Molina, lá na Coperpuconé. Foto. Doutor Yuri, queria saber o seguinte: o senhor apresentou um incremento na produção mineral do Mato Grosso nos últimos anos, mas principalmente no último ano. Eu gostaria que o senhor me esclarecesse quanto que a produção de ouro interferiu nesse aumento, nesse incremento. Se o senhor tem essa ideia, o senhor falou sobre as exportações e tal, mas eu não consegui captar. Quanto que foi arrecadado de CFM nesse ano passado, por exemplo, para o estado do Mato Grosso, para o estado? E como o senhor vê principalmente essa situação de certos problemas, por exemplo, que estão acontecendo com a exportação de ouro, tendo visto que o senhor falou que o mercado interno consome algo em torno de 10% e o mercado externo 90%. Com esses problemas que a gente está tendo, o mercado interno não consegue agregar esse valor. Eu gostaria de saber essa quantidade de CFM. E aproveitando a pergunta, doutor Paulo, gostaria que o senhor me esclarecesse também onde foi investido esse dinheiro do CFM nesses últimos anos no estado do Mato Grosso. Obrigado. Salvo engano, em 2022 foram 100 milhões ali de CFM arrecadados no estado. Desses, por volta de 67 a 68 milhões decorrentes da produção de ouro. O que a gente nota na questão do ouro é que com a declaração de inconstitucionalidade da boa-fé, ficou um certo vácuo.
né? Então, se não se pode mais, se não tem mais a presunção de boa-fé, o que fica no lugar? E esse é um debate, eu creio que a gente tem que levar em todos os setores. O que a gente consegue construir em conjunto para substituir esta tão mal falada presunção de boa-fé? Projetos como o do Somos Minério, projetos que buscam ali dar uma confiabilidade em toda a cadeia, são essenciais. Eu creio que é esse o caminho que a gente tem que seguir. Certificação de origem e rastreabilidade do ouro. E o que me parece hoje ser o instrumento mais adequado para que a gente consiga mapear toda essa cadeia e fazer uma fiscalização efetiva, é um instrumento recentemente regulamentado pelo Ministério de Minas e Energia, que é a acreditação. A gente, como agência reguladora, definir os critérios que o setor deve observar, certificar empresas, para que essas empresas possam fazer essa verificação e acompanhar em loco, e a partir daí a gente conseguir dar um selo ali, pelo menos um selo de confiabilidade daquele minério, daquele ouro. Então acho que esse é o caminho, é um caminho longo, não é simples, é um problema complexo, mas que em conjunto aí eu creio que a gente vai conseguir chegar a um bom termo. Respondendo a pergunta onde o Estado investiu os recursos do CEFEM, eu vou poder te dizer, do ano passado para cá, eu me tornei secretário em abril do ano passado, a gente tem apoiado as prefeituras municipais em montagem de fazenda de energia fotovoltaica, principalmente os municípios mais carentes. A gente tem trabalhado revertendo esses recursos para essas prefeituras. Corizal, Livramento, Chapada, Alto Paraguai e outras, que é Barão de Melgaço, a gente tem trabalhado nesse sentido. Buscando-se, é uma compensação, né, da atividade mineral. Então a gente está dentro dessa linha de renovação de energia. O Tribunal de Contas e o Ministério Público fez esse questionamento, foi respondido recentemente sobre isso. Tá? Boa tarde, meu nome é Leonardo Prudente, eu sou da Axia Mineração. Nós atuamos nos estados de Goiás e Tocantins e vim aqui para conhecer as oportunidades do estado de Mato Grosso. Mas eu quero parabenizar o secretário Paulo Leite, que fez uma abordagem aí de uma forma geral, mas mostrando muito conhecimento e leveza também na sua apresentação. Parabéns, doutor. E eu só queria saber uma pergunta ao professor Rogério e depois duas sugestões ao doutor Yuri. A doutor Rogério, se o projeto Novo Guarantã, por que foi escolhido Novo Guarantã? Tem tantos municípios e a poligonal do projeto, para mim não ficou claro se a poligonal é unicamente a delimitação do município de Guarantã do Norte, ou é um projeto maior. Não consegui visualizar como eles, por não ser daqui, né, como ele se insere no Estado e quanto ele representa territorialmente em relação ao Estado do Mato Grosso, né, para a gente ter uma ideia da dimensão do projeto em relação ao todo do Estado. Essa é a pergunta para o professor. Em relação ao doutor Yuri, que todos sabemos, é uma das maiores autoridades, né, talvez a maior do Brasil nessa questão de regulação, está há tantos anos, hoje faz palestras em vários lugares do Brasil e fora do Brasil, mas essa questão que a agência avançou na questão da informatização, e você consegue hoje, como você diz, aprovar, né, conceder um alvará de pesquisa com 34 dias. Mas eu acho que isso não precisava de mais do que 24 horas. Vou lhe dizer por quê. Porque é o seguinte, em 1983, eu me formei em 82 na Universidade de Brasília, sou geólogo, eu fiz o meu primeiro projeto de pesquisa. E ali um projeto de pesquisa, para fazer um requerimento,
A gente colocava geologia regional, geologia local e tudo isso, e você batia aquilo ali numa máquina Olivetti, ou então, se a empresa fosse muito avançada, numa máquina IBM. Hoje é a mesma coisa, a única diferença é que você faz no computador. E tudo que você vê é Ctrl+C, Ctrl+V. Então, a maior fantasia que existe são esses planos de pesquisa. Não sei por que ainda tem isso, né? Ou seja, se você vai fazer um requerimento de pesquisa, você só precisa da poligonal da área, a anotação de responsabilidade técnica, a assinatura do responsável, pronto, chegou no computador, a área está livre, 24 horas, emite a taxa, o empresário paga a taxa e o seu alvará está pronto. Não precisa mais do que isso, não precisa dessa quantidade de gente para poder analisar, para poder aprovar, né? Aliás, quem é que confere isso? Quem é que tem condição, seja na ANM, seja nos outros órgãos reguladores, de avaliar se você vai fazer exatamente aquilo que você se propôs no seu plano de pesquisa? Aliás, a história mostra que nada é igual àquilo que você propôs. Então, é uma coisa absolutamente fantasiosa e sem sentido. Fica aqui a recomendação e a sugestão. E quanto à questão do financiamento? Financiamento para pesquisa, eu vejo que ele terá... Aí o senhor pode levar isso, eu estava também em Toronto, vi a palestra lá do BNDES, sobre a questão da plataforma. Você só consegue avançar nisso se você tiver um fundo garantidor disso, né? Se você tiver esse fundo, uma parte dele seja fundo perdido. Imagina que você vai gastar de uma forma bem prática R$1 milhão para fazer a pesquisa de uma área. Bom, ali você já ultrapassou a primeira etapa. Primeira etapa, fez mapeamento geológico, fez reconhecimento da área. Você vai passar para a segunda fase. Bom, na segunda fase eu preciso de financiamento. Preciso fazer geofísica, preciso fazer sondagem, preciso fazer... Vou buscar um empréstimo. Bacana, eu tenho a área garantindo o meu empréstimo. Tá bom, mas para que serve isso? E depois eu não achei nada, a área vai servir para quê? Vai garantir o quê? Não vai garantir nada, vai no meu patrimônio. Vai no meu patrimônio, porque é um empréstimo, e eu estou devendo e vou ter que pagar, né? Agora, se o empresário correr o risco junto com o governo, maravilhoso. Tipo, 1 milhão, eu coloco 200 mil ou 300 mil e a União vai colocar os 70 mil, os 700 mil. Eu vou fazer um depósito de garantia como seguro, faço o seguro, é como o seguro da safra. Se não chover, o produtor tem que pagar o banco. Aquilo ali já faz parte do game. Então, se nós não levarmos algo parecido para o BNDES, eu estou vendo muita discussão que está acontecendo com o IBRAM, né, com a própria agência, com os atores do banco, mas não estou vendo nada que efetivamente vá superar essa questão da pesquisa mineral. Para a lavra não tem problema, se você tem um ativo, se você tem uma pesquisa bem feita, você não tem dificuldade de financiamento. Mas se você, eu estou falando isso porque nós estamos, né, investindo com recursos próprios, somos um grupo de pessoas físicas e que estamos investindo com recursos próprios em várias áreas do Goiás e Tocantins. E estamos sentindo a nossa dificuldade, né? Embora a gente somos um quadro de 10 geólogos e técnicos de mineração, empresa de pequeno a médio porte, mas que hoje realmente facilitaria muito se o governo estivesse disposto a correr o risco junto conosco. Segue então essa minha sugestão para que o senhor leve aí aos atores. Muito obrigado. Bom, respondendo à questão de Guarantã do Norte, o projeto se restringe a toda a área do município. Talvez a imagem da geofísica tenha gerado alguma dúvida, porque tem que ter algum buffer para evitar, né, por exemplo, no processamento, alguma deformação de borda de processamento, falsa anomalia, etc. Mas se restringe somente à área do município. Como foi selecionado? A partir de demandas que foram levadas ao governo do Estado. O município tomou iniciativa, é por isso que diversas entidades, universidade como executora, governo do Estado como financiador, prefeitura como entidade de apoio. Atendendo a interesse, por exemplo, a algumas demandas específicas dentro do projeto, é por isso que é passível de reformulação conforme a demanda dos municípios. Algumas demandas foram inseridas no decorrer do projeto, com discussão com a prefeitura. Olha, nós precisamos disso, disso e disso, um apoio ao pessoal da argila, alguma coisa para remealizadora, temos que atender outras demandas, muitas vezes não diretamente ligadas à mineração. Então, a formulação foi feita, em parte, como uma fórmula geral,
Estado, universidade, em parte como atendendo, especificando demandas da pequena mineração do município, demandas gerais que vão atender a pequena, média, o grande, pequeno e médio empreendimento. E, bom, e o critério de escolha vai ser, justamente, por ser um projeto piloto, sofrer algumas, obviamente, vão ter adequações para no futuro ser oferecido, olha, a outras prefeituras, a partir do governo do Estado e a partir de determinados critérios e necessidades, potencialmente se desenvolver em outras regiões ou outros municípios específicos. Mas sempre com o intuito de geração de banco de dados, atendimento, apoio ao setor mineral, geração de banco de dados que efetivamente possa apoiar a atividade mineral ou servir como atrativo a investimento, em termos de escala, densidade e configuração de informações. O incentivo tributário é uma outra forma do Estado conseguir incentivar o investimento naquela área sem precisar ele aportar dinheiro diretamente. Então eu vejo, isso lógico, foge da alçada da ANM, porque é uma política pública que tem que ser desenvolvida, mas eu vejo mais essa política pública caminhando para esse lado de incentivos tributários do que propriamente o Estado aportando dinheiro e compartilhando o risco com o empreendedor. Quero agradecer Yuri, Pontual, professor Rogério, Paulo Leite, pela contribuição nesse painel aqui com a Expo Minério. Nós vamos encerrar agora esse painel e já vamos dar continuidade aí sobre o cooperativismo, que é o nosso próximo painel. Muito obrigado a todos.